Pois é, e a gente está tão feliz hoje de receber a Nathalie Neri, por muitos motivos. Primeiro, porque somos suas fãs. Eu, Cecília e minha filha. Ai, que bom, obrigada. Outra, porque a gente acompanha o seu canal e gosta. Né? Ela tem um canal chamado Afros e Afins e é maravilhoso. Fala do seu canal, que né, nada como a gente falar do filho da gente. Eu sempre, quando falando, fico meio tímida, assim. Eu também fico, Nathalie. É muito estranho. E a gente não pode, porque a gente tem que aprender a ser pontual. Meu canal é isso. Isso, poderosa. Foi o que me ensinaram, mas a gente fala de uma forma mais solta. Mas meu canal, eu falo, se chama Afros e Afins, porque eu falo sobre negritude, feminismo negro e outras coisas que envolvem o meu universo, enquanto uma mulher negra, que nunca teve muito dinheiro pra nada e que foi se autonomizando ao longo da vida. Então eu falo muito sobre consumo consciente, em discussões paralelas a feminismo negro. E também falo sobre cabelo, sobre como cuidados, não o cuidar do cabelo, mas como trançar seu cabelo, fazer penteados protetores, para você também ganhar um dinheiro, sabe? E se autonomizar financeiramente. Fala sobre customização. Customização, Nossa, sobre roupas de brechó. É muito interessante. De verdade, é muito interessante. Eu fico feliz. É a minha vida, né? É tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. O meu canal é meio que uma vazão para isso. Eu jogo tudo que eu sei. Você tá com que idade, Nathalie? 22. 22 anos. E você começou o seu canal no YouTube por quê? É a mesma história que eu conto sempre. Eu até já tô com a frasinha pronta. Isso que eu ia falar, é numa frase. Porque não é sobre isso que a gente vai conversar. Eu sempre assisti YouTube e eu sempre gostei e aprendi muito pelo YouTube. E aí um dia eu vi, eu tenho coisas para ensinar. Então, qual é o melhor lugar para ensinar do que uma plataforma que eu já entendo tudo? Porque eu assistia muito, então eu entendia como eu gostava de um vídeo, como eu não gostava. YouTube. Aí eu decidi dar tudo o que eu sei também. E você tá satisfeita com o seu trabalho lá? Olha, a gente acha que nunca pode estar de fato, né? Porque senão a gente acomoda. Eu quero poder melhorar muito. O que eu faço no momento é o melhor que eu posso dar, então estou satisfeita. Maravilhosa. Mas a gente ainda tem muito a evoluir, muito. Eu acho muito interessante no seu discurso, Nathalie, que você fala de duas coisas que eu acho muito interessante. Primeiro, você bate muito na tecla da importância do conhecimento, do estudo e da cultura. Por que você acha que hoje as questões que você defende, falar de feminismo negro e tal, tem a ver com conhecimento e cultura? Olha, eu passei todos os meus processos, eu faço ciências sociais, estou terminando agora, se tudo der certo. Parabéns. Mas eu sempre fui uma pessoa muito alienada de tudo, muito ignorante sobre a minha própria realidade, até os 17 anos. Interior de São Paulo, vivendo numa bolha, sabe? Aquela família, aquelas mesmas relações, eu não sabia quem eu era, para onde eu ia. E aí eu entrei na universidade, e quando eu entrei na universidade, um outro mundo se abriu, foi como tivessem tirado vendas de mim, eu me transformei em outra pessoa, sabe? Uma pessoa... O que você descobriu, né? Quando você tirou essa venda, que realidade que você viu? Como você se viu a partir daí? Eu me vi enquanto uma pessoa dentro de um coletivo, de uma estrutura. E quando você entende que o mundo é muito maior do que você tira um peso muito grande das suas costas, porque até antes eu achava que tudo era culpa minha. Se eu não gostava de mim, era culpa minha. Se eu não entendia muito das coisas, era culpa minha, porque eu não me esforçava, porque eu era burra, porque eu era feia, se eu me odiava, era porque eu nasci assim, sabe? Quando eu entrei em Ciências Sociais especificamente, que é um curso que destrói tudo que você acha, que você acredita sobre o que é a sociedade, e eu vi que é uma coisa meio triste, porque ele tira aquela ideia do ser especial, sabe? Ninguém é especial de fato, as pessoas são pessoas que nascem em contextos e se formam a partir deles. Para algumas pessoas isso é triste, porque tira tipo o indivíduo talentoso que nasce, né? Com a estrela. A estrela. Em ciências sociais ninguém é estrela, todo mundo é meio que fruto do seu meio, com algumas exceções. E para mim, me ver como fruto do meu meio não foi triste, foi empoderador, porque aí eu tirei um peso das minhas costas. Aí que eu queria chegar. E queria que você falasse mais sobre isso, porque eu tenho certeza que você vai inspirar muita gente. É muito complicado quando a gente... Porque muitas forças agem sobre a nossa vida. Sobre as minhas, muitas. Sobre a vida das mulheres, são inúmeras em todos os âmbitos. O da beleza, o das relações amorosas, o das relações econômicas, financeiras, os planos para as nossas vidas, o nosso passado. Tudo tem um peso muito diferente do que a gente esperaria, por exemplo, de um homem. Sendo uma mulher negra... Isso ainda é muito mais complexo, porque você lida com as questões raciais. E aí, quando a gente tem que entender que, apesar de sermos indivíduos e a gente ter os nossos traços de personalidade, os nossos gostos, a gente ter relações diferentes entre nós mesmos e com o mundo, a gente ainda vive num lugar
que é extremamente misógino e é racista. E eu não tô falando de Brasil, eu tô falando de mundo. A gente vive num lugar que separa e classifica as pessoas entre melhores e piores de acordo com dinheiro, cor da pele e genitália. E isso é muito triste, porque isso, independente se você tiver um bom coração, independente se você for a pessoa mais fofa do mundo, mais querida, isso não vai te impedir que alguém te subjugue, que alguém te maltrate, que você perca o emprego, que você não consiga acesso a determinados espaços. Não impede. Entender isso, entender que existem essas forças que estão além da nossa força de vontade, que existem essas forças que agem sobre você, estão além do que você quer ou de quem você é, te coloca em um outro patamar, sabe? E aí, ao invés de te deixar... Porque aí você não luta contra você. Isso aí. Você não luta contra você. Eu lutava contra mim. Eu mudava o meu cabelo, eu mudava o meu corpo. Esse cabelo maravilhoso. Eu Como mudava que você meu usava? cabelo liso. E aí depois de um tempo, quando eu achei que eu ainda... Olha isso, a gente vai tirando camadas. Liso. Aí eu parei de alisar há 9 anos atrás. 9? 2007? Acho que foi a última conta que eu fiz. 10. 9 para 10 anos atrás. Faz muito tempo. Só que eu só uso essa textura, que é meu cabelo crespo, há uns 2 anos. Porque antes eu dormia todo dia com meu cabelo enroladinho na raiz para ele ser cacheado. E eu achava que já estava bom, afinal eu não estou mais alisando o meu cabelo. Mas aí eu tirei outra camada, que era de não aceitar o meu cabelo crespo, era querer que meu cabelo tivesse cacho. Então, e aí eu achei outra camada, que é a camada de não conseguir meu cabelo curto. Então hoje eu tô aqui com meu cabelo curto e crespo, pra mim é algo fora de série. Porque libertador. Em 9 anos eu nunca imaginava cortar meu cabelo, porque eu sempre quis ser feminina. Porque eu nunca quis estar perto da masculinidade. Porque eu pensei que se eu cortar meu cabelo, eu vou virar um moleque, eu vou ser feia, entendeu? E aí, ter cortado meu cabelo, eu queria ter raspado, né? Mas ainda, calma, uma camada de cada vez. Tá lindíssimo. E eu tô me sentindo outra pessoa. E o layout Me sinto outra pessoa, de verdade. Tá é como se eu tivesse tirado algo que tava me... porque cabelo é passado, né? Nossa. Cabelo é passado. Sabe quem falou isso? Minha filha. Cabelo é passado. Ela falou, não, mãe, eu quero cortar. Cabelo é passado, eu quero tirar tudo isso. Nossa, isso é muito real. Isso é muito real. É isso. Quando eu cortei aquilo... Vai uma porção de coisas. Vai tudo. E o layout, tudo. Você que fez essas trancinhas. A gente vai moldando, né? De acordo com o que a gente acha... Se sente livre, né? Olha, eu não sei, eu acho, desculpa te interromper, mas o imagina. meu cabelão, assim, tá lindo. sabe, esse é meu cabelo, é uma coisa, tanto que eu me vejo um mulherão. Outro dia que a Cecília falou pra mim, não, Regina, você é super mignon, você é pequenininha. Eu falei, não, eu sou um mulherão, grandona. Acho que é o cabelo, né, que é uma coisa que dá poder pra gente, né? E é tão bom a gente se sentir bem. Por ser o meu cabelo, né, por ser o seu cabelo. Porque sempre tem aquela coisa de... Eu sempre me imaginava numa situação para ver se eu era ou não confortável comigo. Eu imaginava numa ilha, eu imaginava que tudo tinha acabado, não tinha mais chapinha, não tinha mais secadora, não tinha mais nada. Eu falei, se eu for assim, para uma ilha deserta, eu vou conseguir, não deserta, tipo um Lost, com várias pessoas interessantes, você querendo se relacionar. Será que eu vou me dar bem? Aí eu, no cabelo, eu não vou, porque eu não vou conseguir fazer tudo aquilo todo dia, né? Eu vou estar numa ilha. Olha que exercício interessante, Então, Nathalie. hoje, se eu estivesse numa ilha, hoje eu ia estar maravilhosa, eu ia caçar, eu ia construir balsas, eu ia sair desbravando, tentando... Entendeu? Então a gente vai vendo, eu sempre, esse movimento é o que eu faria se eu não tivesse o que eu tenho hoje para manter o meu corpo. Eu ficaria bem sem maquiagem? Se eu estivesse numa ilha, eu não ia ter maquiagem. Ainda acho que não, sabe? Ainda tô trabalhando isso, ainda gosto muito do batom, ainda gosto, mas não necessariamente que a gente tenha que se desfazer de tudo, mas eu acho que a gente tem que testar outras possibilidades. Sem dúvida. E não se esconder, né? Eu acho que usar o recurso, o artifício para se valorizar, mas não se esconder. Não ter medo de você sem ele. Exato. É verdade. Não depender dele. Não depender dele. Ô, Nathalie, outra coisa que você fala que eu acho muito interessante, que você defende um enfrentamento, né? Você entende que a pessoa tem que enfrentar o racismo de uma maneira positiva, criativa, sem se vitimizar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu achei muito interessante. É muito complicado isso, porque as pessoas acham... Existem vários níveis do que as pessoas acham que é vitimismo. Existem pessoas que qualquer coisa que eu fale, elas vão apontar como um vitimismo. Porque, Por pelo exemplo? simples... Existe racismo vitimista. Tá. Esse é um nível do tratamento. Eu acho que a gente... É parte fundamental do processo de transformação a gente apontar os erros. Não tem como não apontar.
E aí, talvez, a não vitimização seja, não é culpa minha. Por exemplo, cotas raciais. Quando eu entrei na universidade, eu fiz questão de entrar por cotas, porque eu já entendia todo o debate daquilo. Faz parte do processo você admitir que existem problemas, admitir que você é fruto desses problemas estruturais, mas a culpa não é sua. Eu não sou burra, eu só não tive acesso. Enquanto a gente não conhece uma coisa e não estuda, é muito difícil a gente querer lutar contra ela, porque a gente fica dando murro em ponta de faca, porque você não entende de onde está vindo. Tá. E você tem alguma postura que você olha e fala, isso não está ajudando isso não está ajudando o debate, isso está prejudicando a gente, tal? Tem alguma postura, algumas condutas que você acha que não ajudam, atrapalham, independente da intenção? Às vezes a intenção é positiva, mas a ação não corresponde à intenção. Eu acho que a gente tem, isso é uma coisa que a gente sempre conversa. Na minha universidade eu participo de coletivos feministas e a gente sempre tem discussões. E uma coisa que é muito criticada é a postura de militantes um pouco mais incisivas, que gritam muito, que apontam o dedo na cara, que reclamam, que choram. E uma coisa que eu aprendi é que nós saímos de lugares muito diferentes. Enquanto negros, a gente vem de N espaços no mundo. Como assim? Existem pessoas que sofrem violências muito, muito profundas ao longo da vida. Então, em momento algum, se uma mulher negra grita por estar insuportável, de tanta raiva, em momento algum eu posso julgar, porque talvez eu não precise gritar ainda. Então, eu jamais posso acusar uma mulher negra por estar tomando uma posição diferente da minha, porque eu não sei o que dói nela, o que mais dói nela. Eu sei o que mais dói em mim. E eu sei que às vezes eu não consigo me expressar da melhor forma quando isso dói de fato. Então eu acho que a gente fala, é sempre essa discussão da sociedade e do indivíduo. Estamos falando de sociedade, mas ainda somos seres individuais. Então eu acho que não tem um comportamento que eu, denuncie e fale, isso não existe. Eu acho que quando a gente está lutando por uma causa que é muito maior do que qualquer coisa, sabe? Do que nós, o que a gente puder oferecer é válido, da forma... E se doer em alguém, sinto muito, é a forma como aquela pessoa sabe se expressar e quer se expressar, sabe? É o direito. E você se vê numa realidade diferente do que foi a realidade da sua mãe, por exemplo, da sua família? Absolutamente. Chegou um momento muito louco, que eu tenho um canal há mais 1 ano e meio por aí, e eu me vi influenciando todas as meninas do meu entorno, e a minha mãe ainda se sentia feia com o cabelo dela. Aí falava, putz, eu não tô conseguindo chegar dentro da minha própria casa, dentro da minha própria mãe, sabe? Eu não consigo falar com a minha mãe, eu falo pro mundo inteiro e não falo com a minha mãe. E aí, recentemente, a minha mãe começou a me acompanhar, porque ela teve acesso à internet. Assiste todos os meus vídeos, não só, assiste o canal de outras mulheres negras no YouTube, conhece todas, chama todas pelo nome, isso é real, eu nem te contei, Gnalda. Isso provocou uma transformação nela? Hoje em dia, a minha mãe fala... porque isso foi machismo, né, Nathalie? Eu falei, sim, mãe, foi machismo. Porque fulano de tal no meu serviço é racista, né? E é legal que ela vem sempre com, né, não é, filha? Querendo uma confirmação. Eu falo, é isso, mãe, é exatamente isso. E aí, quando eu vi isso acontecendo, foi surreal, porque a minha mãe vem de uma época em que ela sempre encarou, sempre enxergou o racismo e sempre lutou contra, mas de uma maneira individual, se culpando por sofrer e culpando o outro cegamente por fazê-la sofrer o racismo. Então, era culpa daquele ser, sabe? Aquele ser era o errado e eu odeio ele, porque ele tá fazendo isso comigo. Ela não enxergava como parte de uma estrutura e não enxergava aquela pessoa também, apesar de ser o reprodutor daquele problema racial, como parte de uma estrutura também. Então, ela sempre se machucou muito. Hoje em dia, eu me machuco muito menos, sabe? A Shan Ravelli, que ela também tem um canal no YouTube, ela fala que ela passa racismo, mas ela deixou de sofrer racismo há muito tempo. Olha. Porque ela não sofre mais. Porque ela já introjetou todo esse processo. Ela não sofre mais. E eu acho que é esse movimento. É possível não sofrer, Nathalie? Não, de verdade, não é possível não sofrer? Não é possível, mas você consegue amenizar, sabe? No começo do meu canal, tudo me doía, tudo me fazia querer desistir. E agora chega um momento em que eu dou risada da maioria das coisas. É triste. Consegue rir? Consigo rir, de tão ridículo, sabe? Olha onde esse sujeito ainda está, olha isso. onde... Só que tem algumas coisas que às vezes você fala, opa, isso aqui eu não estava esperando. Tipo, uma frase construída de uma forma que eu não estava acostumada. Isso doeu um pouco, talvez. E como você lida com isso?
senta e chora, responde, procura umas amigas? Como é que se acomoda isso dentro de você? Uma coisa que acontece muito, e não só na internet, no YouTube, mas na nossa vida. Na rua? É que a gente dá muita atenção às vozes negativas. Tipo, é uma voz negativa e 30 positivas dizendo o quanto você é incrível, maravilhosa, e você ignora todas aquelas quando aquela voz negativa aparece. E isso que na época eu pensei que eu tava querendo desistir no meu canal, uma época que eu tive ataques muito, muito pesados. Pensou em desistir, Nathalie? Pensei realmente em desistir, passei um mês sem postar vídeo. E aí eu repensando, né, tudo isso. E aí eu comecei a ver, eu falei, que absurdo. Eu tô querendo parar o meu canal por meia dúzia, 50, sei lá, que seja, comentários que me machucaram, sendo que eu tenho, sei lá, na época eu tinha uns 5 meses de canal, com todo dia recebendo coisas positivas. Quando eu mudei a chave, comecei a realmente acreditar no que essas pessoas diziam, as coisas melhoraram. Então, se eu leio algum comentário que me dói, ou a gente tira print, né, pra denunciar, porque tem conteúdo que é racista e aí é crime, ou a gente simplesmente apaga e se alimenta de comentários bons, porque não é só pra mim. Exato. Não é só pra mim aquele Bem comentário. observado. Todo mundo vai ler. Todo mundo vai ler. E mulheres, como eu, vão ler e vão se identificar. E vão falar, putz, se essa pessoa tá falando aqui, nesse ambiente que eu queria me sentir segura, e tocam em partes muito sensíveis da autoestima de mulheres negras, o primeiro movimento é sempre apagar, sempre. É um ambiente que a pessoa quer se sentir segura, sabe? E conversar, e de repente você vê que a pessoa que você tem mais medo e mais te odeia tá ali embaixo. Embaixo de você, assim, seu comentário tá, a pessoa tá. E você vê com bons olhos, assim, a maneira como o Brasil está levando esse debate, a maneira como as coisas estão encaminhando. Você é otimista com relação a tudo isso, Eu Nathalie? sou muito otimista, muito assim. Eu acho que esse movimento de estar falando de diversidade, estar enxergando que nós estamos aqui, a gente está usando a internet, mulheres, negros, LGBTs, a gente está usando a internet para falar sobre as nossas pautas. Mas de que forma isso está sendo absorvido, né? Que foi a conversa que a gente estava tendo. De que forma essa indústria, esse mercado de publicidade, até a mídia, está absorvendo essas pautas. Aí é sempre a gente fazendo a crítica a isso, mas eu acho que é um caminho sem volta. O que eu vejo, assim, tenho falado isso muito nesse especial que a gente está fazendo, assim, o que eu vejo que está acontecendo uma troca entre as gerações, você veja, você provocou uma transformação na sua mãe. A sua mãe busca em você a referência do certo, do errado, né? Então, essa troca, especialmente entre mães e filhas, você quer saber, é muito interessante. Como a gente aprende com vocês e tal. E essa geração mais nova está vindo com uma fúria que nos inspira. Sim. É fonte de inspiração, porque a minha geração achei que foi meio sossegada. E aí eu acho que a internet fez muita falta, mas a sua geração, vocês estão vindo com uma fúria, assim, admirável. Não, eu acho que quando eu olho assim, eu acho que eu ainda tô no meio termo. Eu passei de uma época que eu tava total sem internet, meus amigos não tinham acesso, ao começo da adolescência, com internet e me transformei. A internet pra mim é fundamental pra fazer essas discussões vazarem, sabe? Se explodirem na casa de cada uma das pessoas, porque antes você só tinha acesso a isso se você estivesse na universidade. Eu faço estágio em escolas, estágio em sociologia, meninas com 16, 17 anos têm coletivos feministas e falam sobre assédio, falam sobre a mulher, falam sobre ser negra. E eu não fazia ideia do que... O que? Ser mulher? Ah, eu sou, mas daí... Boa. O que você vê nessas gerações mais novas que você acha admirável? Essa força que elas têm. Elas têm elas querem saber, sabe? Elas acham que elas já estão vendo que é um movimento tão grande e já tá tão nas irmãs que falam, na mãe que começa a falar também, e principalmente nas redes sociais, sabe? Que elas sentem que é obrigação delas entenderem aquilo, elas não aceitam mais, tipo, os caras sendo estúpidos, os caras zoando com a cara delas, porque elas sentem que alguma coisa tá errada, porque se elas não sabem, a amiga vai apontar e falar, amiga, isso é um relacionamento abusivo. Eu vi no vídeo, eu li no artigo, na revista, eu vi no comercial, porque tá esse movimento de ir pra televisão também. Isso é poderosíssimo. E as mães que não entendem, porque você imagina, sua mãe demorou um tempo para entender e tal. Como é que você se comunicava com a sua mãe? Porque eram dois universos diferentes, duas linguagens diferentes. Como é que você fazia essa ponte com a sua mãe? Olha, não conseguia fazer. Ah, tá. Eu nunca consegui e ainda não consigo fazer hoje. Eu consigo conversar muito com gente jovem. Acho que porque eu parecer muito jovem, então a galera de 17, 15 anos, a gente tem um diálogo assim, ó, que eles não me veem como uma menina de 20 anos quase terminando a universidade. Eles me veem como, tipo, amiga, sabe? Tão adolescente quanto eles. Eu usava aparelho até esses dias, então eu era uma criança.
criança. Então eu sempre tive um diálogo muito grande com eles. Com as pessoas que são de outras gerações, da minha mãe, por exemplo, tem uma desconfiança muito grande com o que eu falo. Então, infelizmente, com essas pessoas, o alcance é menor. Você sabe o que eu acho? Eu acho que é desconfiança e medo, E Nathalie. medo, eu também acho. Medo, porque o que você falou no começo da nossa conversa, passaram por experiências muito traumáticas e que traumatizavam o corpo. Exatamente. Né? Traumatizaram o corpo, traumatizaram os afetos, as emoções. Então, assim, eu não quero que a minha filha tá falando essas coisas, né? Então... Não, foi o primeiro movimento do meu pai quando ele começou a assistir meus vídeos. E meu pai é um homem branco, só que casou com uma mulher negra, minha mãe, depois continua com uma mulher negra hoje, vê muito de perto. Ele, filha, você fica falando sobre essas coisas, você vai apanhar, Olha. você para de fazer isso, vão te perseguir, vão te matar. Eu vejo os comentários. E aí teve uma época, né, no começo da universidade, eu comecei a confirmar presença em um monte de protesto. Meu pai entrou em pânico, ele queria que eu saísse daqui, voltasse para o interior, porque ele tinha certeza que eu ia morrer. Porque eu estava me envolvendo com isso. Olha. E na época dele, isso era morte, matavam. Matavam Exato, por você ser negro, por você... Exato. Não, por tá você fora. falar, não gostei, não é assim. Tá. Hoje ele já se conformou? Hoje ele bate palma, mostra meus vídeos pra todo mundo. Ai, que alegria! Ai, hoje, que ele alegria. Hoje ele entende que eu tô num lugar que é muito mais seguro, sabe? A internet é muito curiosa porque você está protegida, mas ao mesmo tempo o alcance é... Enfim. Eles devem morrer de orgulho de você, não, Nath? Não, sim, ai, que eu gostoso. fico super... Hoje eu fico super feliz, mas no começo meu pai... Nossa, por que você tá fazendo isso, Nath? Pelo amor de Deus, larga essa internet, não faça isso. Aí fizeram uma matéria na minha cidade, interior Assis, Estrela Assisense, Nathalie. Ai, que alegria! E aí o pai, nossa filha, que legal. Que alegria, aí ele... que orgulho! Então, quando meu pai viu uma matéria escrita sobre mim na minha cidade... Ele se convenceu. Ele se convenceu que o que eu estava fazendo talvez não fosse tão perigoso assim. Talvez fosse muito mais positivo do que é perigoso. Você viu nossas almofadinhas? Eu vi, eu fiquei apaixonada. Próprias para o nosso cenário. Tema. Eu achei lindíssima, gente. Escolhe uma para você. Ah, mentira. Verdade, isso. Amanda e Juliana que fazem nossas amigas. Ah, eu posso pegar então a laranjinha? Claro. Ai, olha que lindo isso. Olha que lindo. Nathalie, agradeço imensa. Eu aprendo com você nos seus vídeos. Você tem uma energia muito gostosa. Assim, você entrou aqui em casa, foi um facho de luz, assim, uma alegria, um sorriso. Ai, te admiro, aprendo com você, somos suas fãs. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Muito pelo obrigada. Convite, pelo prazer de ter essa conversa tão boa. É tão bom a gente poder falar sobre isso, né? Pois é bom e necessário. Necessário, é verdade. Então você não esqueça que você também faz parte dessa conversa. Inscreva-se no canal, ative as notificações dos 2 canais, mande os seus comentários, as suas dúvidas, não se cale. Vem, mulher, essa discussão é nossa. Nós vamos demorar 170 anos para termos igualdades de direitos e essa é uma data que eu não estou a fim de esperar. E o BNDES afirma que as empresas que têm políticas de trazer as minorias para a sua organização são 18,3% mais rentáveis que empresas que não têm políticas de igualdade.